talvez a maioria dos consultores financeiros te diga que ir em todos os jogos de futebol do seu time de coração é uma baita perda de dinheiro. Mas eu te digo que, na verdade, esse pode ser a grande sacada do seu planejamento financeiro. Porque ter um hobby, ainda que ele seja caro, é, na verdade, a melhor forma que você tem de fazer o seu dinheiro ser valorizado e deixar com que os gastos supérfluos, aqueles gastos que são escapes de dinheiro do dia a dia, do final de semana, eles, na verdade, não aconteçam, porque você sabe exatamente com que você quer gastar dinheiro. E eu tô especialmente feliz em fazer esse vídeo hoje. Por quê? Porque eu vou falar de um casal de clientes que eu tenho que são palmeirenses, né? Igual eu. Eu já sei talvez o que você tá pensando aí, né? O Palmeiras foi vice, né, da Libertadores, foi vice do Campeonato Brasileiro, né? Você que acompanha. Foi, né? Mas financeiramente pelo menos eles estão bem. E isso já me deixa feliz. Então é o seguinte, eu vou fazer o vídeo hoje segurando a bandeirinha do Palmeiras. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Existe um conceito que eu comecei a perceber com uma boa parte dos meus clientes, tá? Não são todos, porque eu acho que finanças pessoais, elas têm esse nome por um motivo, como diz o Morgan Housel, elas são mais pessoais do que finanças. Porque não existe uma lógica, uma teoria por trás disso, mas eu comecei a perceber que boa parte dos meus clientes que conseguem ter uma vida financeira muito equilibrada, no sentido de guardar dinheiro todos os meses, eles conseguem ter um hobby, eles conseguem ter uma prioridade de gastos que é muito bem definida. Por exemplo, esse casal que eu estou explicando para vocês, eu fico impressionado com a capacidade que eles têm de gastar pouco dinheiro. Pouco dinheiro nas outras coisas que não são prioridade. Pouco dinheiro em passeios, pouco dinheiro com balada, com lazer, com até mesmo no mercado, até mesmo com roupa, com compras, com eletrodoméstico. Me surpreendeu o orçamento dessa família, né? É um casal. Por quê? Porque a paixão da vida deles é isso aqui. Um time de futebol. Para vocês terem uma noção, eles moram perto do estádio, eles moram próximo ao Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, e eles são sócio torcedor do clube. Então, em todos os jogos eles estão presentes. Inclusive, na final recente, que o Palmeiras jogou fora do país, eles foram para fora do país para assistir o jogo. Então, tudo que diz respeito a esse lazer, esse hobby que eles têm, eles focam as suas despesas, focam as suas energias para lá. Isso faz com que qualquer outra despesa ela não seja tão importante assim, ou ela possa ser, por exemplo, postergada. Vou dar um exemplo para você. Eles estavam numa discussão junto comigo, discussão boa, de se seria comprada uma máquina de lavar nova, porque eles estavam ali com uma máquina mais antiga e tudo mais. E eles disseram o seguinte pra mim, eles tinham dinheiro. Eles falaram pra mim o seguinte: Guilherme, pra gente não tem problema ficar ou com uma máquina mais antiga ou até de repente sem máquina. Por quê? Porque a gente tem uma lavanderia aqui embaixo no condomínio. Então a gente pode levar as roupas lá e, assim, por mais que seja um pouco chato, a gente não se importa tanto com isso, porque a gente deixa o dinheiro lá guardado e eventualmente quando a gente precisar a gente tem o dinheiro. Só é capaz de fazer isso, muitas vezes, uma pessoa que tem muito claro quais são as prioridades da vida dela. Alguém que está guardando dinheiro, por exemplo, para uma viagem e sabe que esse dinheiro vai ser usado em breve e foi usado, por exemplo, para fazer uma viagem para ver o Palmeiras. Eu chamo isso, e esse conceito, eu criei esse conceito, que é o princípio do gasto âncora, né? Então o gasto âncora da vida deles é o Palmeiras. Eu vou trazer agora um pouco para minha vida e vou abrir isso para vocês. Eu amo um esporte, que é o tênis. Então, assim, onde tem a oportunidade de eu jogar tênis, eu jogo, tá? Eu gasto provavelmente um pouco a mais do que a maioria das pessoas
com academia, né, ali, porque o meu gasto para fazer aulas de tênis ele é um pouco mais alto. O gasto que eu tenho com uma raquete ele é um pouco mais alto, mas em compensação, todo o restante ele fica de lado, porque não me importa. O que me importa é o tênis. Eu assisto jogos na televisão, eu acompanho podcasts, né, sobre esse assunto e por aí vai. Então, você começa a entender que quando existe um hobby, quando existe algo em que você tem um progresso também, principalmente, numa atividade, aquilo te traz principalmente um foco de gastos que ele te evita gastar em outras áreas da sua vida. E além disso, a gente começa a ir além nesse assunto, a sua motivação, até mesmo motivação mental, né? Algo mais que sai do físico e entra no mental, ele te ajuda para que você tenha uma semana melhor, sabendo, por exemplo, que no final de semana você vai assistir um jogo do Palmeiras, que no final de semana você vai jogar uma partida de tênis que já estava programada numa competição. Ou se o hobby é xadrez, você vai jogar uma partida de xadrez importante, que ao chegar em casa depois daquele dia de trabalho cansativo, você vai fazer um treino de xadrez, porque é isso que te motiva, é o seu hobby, é aquilo que você gosta de fazer. E ainda que você gaste um pouco mais de dinheiro com isso do que a maioria das pessoas, provavelmente outras despesas que você faria se você não tivesse esse hobby, elas são deixadas de lado. Faz sentido isso para você? Eu vejo isso acontecer muitas vezes com os meus clientes que não têm um hobby tão claro assim, que não tem uma despesa tão clara assim de uma paixão. Porque muitas vezes as despesas que aparecem mais frequentemente são despesas com alimentação, despesas com restaurantes um pouco mais caros, são despesas com compras um pouco mais caras, com lazer mais altas, e essas despesas é como se elas acontecessem e elas morressem por si só. Um restaurante você gastou e acabou, é uma experiência que aconteceu e morreu. Uma compra, ela acontece, e claro, existe a durabilidade daquela compra, mas dependendo do motivo da compra, ela acontece de novo na semana seguinte. Porque se ela é uma compra emocional, principalmente, que é o que acontece muitas vezes com quem tem problemas no trabalho, problemas no relacionamento e usa essa compra como algo para suprir essa necessidade, essa compra vai acontecer de novo na semana seguinte, provavelmente. Não é uma compra porque eu preciso de um novo calçado, porque o meu já está ruim, eu vou comprar outro e esse calçado vai durar 1 ano. É diferente essa compra de uma compra emocional. Concorda comigo? Então, essas pessoas costumam gastar bem mais do que aquelas pessoas que focam as suas despesas em algum tipo de hobby, em algum tipo de paixão por algo. É por isso que o que eu quero trazer aqui para você é que talvez o que falta para que você consiga organizar melhor as suas finanças e gastar menos seja um hobby, uma paixão por algum tipo de coisa. E talvez você já tenha isso, talvez você precise resgatar isso lá de trás para que você foque nesse progresso dessa atividade e deixe as outras coisas de lado. Faz sentido para você? Eu anotei mais algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de te falar absolutamente nada. Eu acho que é isso, tá? Eu quero que você deixe aqui no comentário se você tem hoje algum gasto que é o seu gasto âncora, né? Que é aquele gasto que você fala, é com isso que eu gasto dinheiro, é isso que me deixa feliz,
para que pelo menos a gente vai trocando essas informações, enfim, esse bate-papo. E se você não tem, tá? Deixa aqui também se você acha de repente que você consegue se controlar muito bem, mas você não tem esse gasto que é um gasto âncora, para que eu entenda também o que você pensa sobre esse assunto. E eu vou deixar aqui no card um outro vídeo que ele é uma espécie de continuação desse assunto que a gente está falando, para que você possa manter esse bate-papo aqui que a gente está tendo, tá bom? Então, um abraço para você e até o próximo vídeo.